É. E se uma única palavra, sabe, traduzida de uma língua para outra há mais de 2000 anos, fosse a chave para decodificar um dos conceitos teológicos e literários mais profundos de toda a história ocidental? Nossa, isso é um peso enorme para uma palavra só, né? Pois é, mas imagina uma única escolha de vocabulário que seja capaz de redefinir como a humanidade compreende a linha entre o natural e o divino. A nossa investigação de hoje é um mergulho no código-fonte de um dos textos mais lidos da humanidade, onde a gente vai analisar exatamente como isso aconteceu. E faz muito sentido, porque ler textos antigos por meio de traduções modernas, é extremamente prático, claro, mas tem lá suas limitações. Com certeza. As palavras que a gente usa no dia a dia muitas vezes funcionam tipo como uma interface simplificada, sabe? Elas até entregam a mensagem básica, mas acabam ocultando a complexidade das engrenagens originais. Fica tudo meio pasteurizado, né? Exato. Quando a gente analisa os idiomas originais, a gente encontra camadas de significado e, bom, debates milenares que a leitura casual simplesmente não alcança. O material que fundamenta a nossa imersão hoje ilustra perfeitamente essa dinâmica. Trata-se de um documento de estudo teológico escrito pelo irmão Marcelo Oliveira, intitulado Desvendando Mateus 1, versos 22 e 23 na visão triofanista. Em título de peso. Muito. E, para quem está se perguntando, o próprio documento deixa claro que essa visão triofanista é uma forma estruturada de enxergar a manifestação divina em 3 fases históricas progressivas. 3 fases? Isso. Começando de forma externa, aí passando por uma encarnação física, até chegar a uma habitação interna na humanidade. A nossa missão hoje é entender as engrenagens linguísticas e históricas que sustentam essa ideia. E antes de entrarmos nos mecanismos do texto em si, é essencial a gente traçar os limites da nossa abordagem aqui. Sim, muito importante. Para quem nos acompanha, o propósito desta análise não é defender uma crença específica, validar doutrinas ou, fazer qualquer tipo de apologia religiosa. A gente é totalmente neutro nessa história. Exatamente. Nosso foco é puramente analítico. A gente vai dissecar a exegese do autor, explorar a riqueza literária do grego koiné e entender a arquitetura argumentativa do documento. A gente vai apresentar essas ideias exatamente como foram construídas na fonte. Certo. Vamos desempacotar isso. Para entender como o autor constrói essa ideia colossal de uma presença divina em 3 fases, a gente precisa primeiro olhar para a fundação do argumento. Que está lá no comecinho do Evangelho, né? Exato. Está na forma como o autor do Evangelho de Mateus lida com a ideia de cumprimento. O texto base diz algo tipo, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Numa leitura rápida, parece só uma transição narrativa, sabe, para ligar os pontos. Parece só um conectivo. Mas o documento mostra que o grego original transforma isso na espinha dorsal teológica do livro inteiro. E o peso dessa frase no original é imenso, viu? Se a gente olhar para a mecânica grega da expressão tudo isso aconteceu, que é panta de tauta egeneto, a palavra panta indica totalidade absoluta. Panta, tipo em panteão ou pan-americano. Isso, a ideia de todo, tudo. Não é uma referência a eventos isolados ou, meras coincidências. Mas o grande motor dessa frase, na verdade, é o verbo egeneto. O documento de estudo destaca que esse verbo está no tempo aoristo, o que é uma escolha gramatical muito deliberada. Que a maioria das pessoas discute no café da manhã, né? Com certeza não. Como eu não sou especialista, traduz esse tempo aoristo para a nossa realidade. O que exatamente isso significa na prática? Claro. O tempo aoristo, no grego, ele descreve uma ação encarada como um evento único. Um ponto específico e completo lá no passado. Então não é algo que ficou acontecendo direto? Não é uma ação contínua nem um hábito. Ao usar o aoristo egeneto, o texto faz uma reivindicação categórica de que os eventos descritos estão ancorados na história real. O escritor não está elaborando um mito abstrato, uma alegoria atemporal, ou dizendo, era uma vez. Ah, entendi. Ele está literalmente fincando uma bandeira no tempo e no espaço, afirmando, isso se materializou concretamente na história. Nossa! Então, a gramática força o texto a ser lido como um registro histórico, real,
não como poesia mística. E logo depois vem a ideia de que isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. O documento entra na etimologia disso também, certo? Entra, e de forma muito reveladora, inclusive. A expressão grega é rhina pleroufe. O verbo base é plerou. Na nossa mentalidade moderna, a ideia de cumprir uma profecia soa meio que como riscar um item numa lista de tarefas. Tipo um checklist. Exato. O profeta diz que vai chover, daí chove e o item é riscado. Mas plerou tem uma mecânica semântica muito mais profunda. Significa literalmente encher até a borda, completar, ou trazer a sua plenitude e propósito final. Caramba, é uma diferença sutil, mas que muda tudo. É como se a promessa original no passado não fosse apenas uma previsão vazia esperando o tempo passar. O que é fascinante aqui é que a exegese aponta a profecia bíblica como uma estrutura viva. No pensamento do autor de Mateus, as palavras dos profetas do Antigo Testamento eram recipientes que, ao longo dos séculos, aguardavam ser preenchidos com seu significado completo. Esperando a plenitude. Isso. O Evangelho apresenta Jesus não apenas como alguém que bateu a meta de uma previsão, mas como o telos, o destino e o preenchimento total da história de Israel. E o documento observa que isso é tão fundamental que Mateus repete essa fórmula literária de cumprimento pelo menos 12 vezes ao longo do relato. 12 vezes é bastante coisa para ser ignorado, né? Sim, é estrutural. E tem um detalhe, a autoridade é atribuída ao Senhor, Kyrios. Ele é a origem da palavra. O profeta é estritamente o meio de transmissão, de atou profeteu. Então, olha só, não estamos lidando com a figura de um vidente com uma bola de cristal tentando adivinhar séculos à frente. O modelo que o documento desenha se parece muito mais com a biologia de uma semente. Uma semente, como assim? Pensa assim, o profeta planta uma semente no solo do Antigo Testamento. Ela fica ali, oculta e em desenvolvimento na terra da história. Aí, quando Jesus chega, ocorre o plero. Ah, o preenchimento. Isso. É a semente florescendo como uma árvore adulta, revelando um formato e uma complexidade que ninguém conseguia enxergar apenas olhando para aquele grãozinho original lá atrás. Nossa, ótima analogia. E essa complexidade não revelada inicialmente é justamente o que gera os maiores debates acadêmicos e teológicos até hoje. O que nos empurra direto para a pergunta central. Se o nascimento relatado no Novo Testamento é a árvore adulta, de qual semente exata ele brotou? Qual foi a promessa original que precisou ser preenchida de forma tão radical, né? Esse é o ponto. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque agora a gente entra no olho do furacão histórico sobre traduções literárias, a polêmica da promessa da concepção por uma virgem. E o peso dessa discussão repousa inteiramente sobre o uso da palavra grega epartenos, a virgem. Mas, para compreender a magnitude dessa escolha de vocabulário, o documento obriga a gente a recuar mais de 700 anos antes dos eventos do Evangelho. 7 séculos? Sim, indo direto para o texto do profeta Isaías, lá no capítulo 7. E o contexto dessa profecia não tem nada de tranquilo, né? É um cenário de guerra, intriga política, um pânico generalizado na sociedade. Exatamente. Para dar o pano de fundo, o rei Acás, que governava Judá lá em Jerusalém, ele estava diante de um colapso geopolítico total. Uma coalizão militar formada pela Síria e pelo Reino do Norte, Efraim, estava marchando contra ele para derrubar ele do trono. Imagina desespero. O relato histórico chega a descrever que o coração do rei e do povo tremia como árvores da floresta agitadas pelo vento. É um nível de terror real. E é bem no meio desse pânico de cerco iminente que o profeta Isaías aparece com a mensagem divina, que é introduzida pela partícula idou. Que geralmente é traduzida nas Bíblias como eis que. Isso. Mas na prática, imadura é um marcador de alerta extremo. Significa tipo, prestem muita atenção ao que está prestes a acontecer. A promessa original para Acás era um sinal de tempo. Uma mulher daria à luz um filho, e antes que essa criança tivesse idade suficiente para saber escolher entre o bem e o mal, a ameaça militar daqueles dois reis inimigos estaria completamente destruída.
Ou seja, era um sinal concreto, palpável, de que Deus continuava soberano sobre a história e sobre as nações. Perfeito. Só que tem um detalhe imenso aí. O texto original em hebraico de Isaías não fechava as portas para a biologia comum. A palavra que Isaías usou não foi, digamos assim, a palavra mais restrita do mundo para a virgindade, né? Pois é, esse é o X da questão. O hebraico original usou a palavra alma. Linguisticamente falando, alma designa uma jovem mulher, uma donzela que atingiu a idade de se casar. Tá. E embora as jovens solteiras daquela cultura devessem ser virgens, a palavra alma em si não foca no status clínico de virgindade, sabe? Ela foca na idade e no vigor da juventude. Poderia descrever perfeitamente uma jovem que acabou de se casar e concebeu uma criança de forma totalmente natural. Mas peraí. Tem um salto enorme entre uma jovem recém-casada engravidando e o rompimento completo das leis da biologia humana que é relatado em Mateus. Se o hebraico original usava alma, como e por que o Evangelho introduz a ideia de uma virgindade biológica estrita? A resposta para esse salto está em um dos empreendimentos literários mais importantes da história antiga, a Septuaginta. Séculos depois de Isaías, a comunidade judaica começou a falar grego por causa das conquistas de Alexandre, o Grande. Eles precisavam do texto na nova língua deles. Exato, eles precisavam traduzir suas escrituras hebraicas para o grego. Quando os eruditos judeus traduziram Isaías 7, eles não escolheram uma palavra grega neutra para jovem. Eles bateram o martelo e escolheram a palavra partenos. E partenos, sem qualquer ambiguidade, exige o status de virgindade biológica de uma mulher que nunca teve relações íntimas. Uau! E o Evangelho de Mateus cita justamente essa tradução grega específica para fundamentar sua narrativa. Mas isso me levanta uma dúvida meio incômoda. A tradução grega alterou a teologia original ou ela apenas expôs o que estava oculto lá na semente? É como se a promessa do Antigo Testamento estivesse, sei lá, em resolução padrão, mostrando só o contorno da ideia. E aí os tradutores gregos e depois o próprio Mateus trouxessem essa mesma promessa para uma resolução 4K, deixando totalmente nítido que o sinal não era apenas o nascimento de uma criança por uma jovem lá na época de Acás, mas um evento de concepção absolutamente milagroso apontando para o futuro. É isso. Olha, o documento analisa essa transição exatamente sobre essa ótica de que o grego afiou e revelou a profundidade máxima da promessa. Ao abraçar a palavra partenos, o Evangelho estabelece um fundamento teológico inegociável. A iniciativa de salvação é estrita e exclusivamente divina. Faz sentido. O documento até cita o teólogo R.T. France para reforçar que isso não é apenas um detalhe folclórico, sabe? É a base do que chamamos de singularidade ontológica de Cristo. Olha, singularidade ontológica soa muito como um termo que exige um dicionário de filosofia aberto do lado, né? Trocando em miúdos, a gente está falando da própria natureza do ser. O estudo da essência, exatamente. A narrativa precisava da palavra partenos para conseguir explicar a mecânica de como alguém poderia pertencer plenamente ao mundo físico e, ao mesmo tempo, pertencer plenamente ao âmbito divino. As duas naturezas. Isso, nascer de uma mãe humana conecta ele fisicamente e historicamente à humanidade, mas ser gerado pela ação do espírito sem intervenção masculina é o que garante a divindade intocada da origem dele. O documento defende que, sem essa intervenção miraculosa na biologia, a redenção da humanidade seria um esforço puramente humano. E na teologia do Evangelho, o esforço humano é impotente para salvar a si mesmo, né? Com certeza. Mas olha só, isso me leva a assumir o papel de advogada do diabo por um instante. Manda. Se a gente está analisando a ideia de um Deus onipresente, criador de todo o universo material, por que todo esse esforço logístico para intervir na biologia e nascer fisicamente no primeiro século? É uma ótima pergunta. Sabe, armar uma tenda em um corpo biológico sujeito a fome, dor, limitação de espaço, isso não soa como um retrocesso terrível para algo que é, por definição, infinito? Por que a necessidade de estar fisicamente no mundo? E a resposta para essa sua provocação, segundo as fontes, está inteiramente contida no nome que a criança recebe no texto. O nome é a chave. O nome é o clímax de toda essa exegese. Emanuel. O texto faz questão de traduzir imediatamente para o leitor. Deus conosco.
no grego theos methehemon. O estudo sublinha demais o impacto sísmico da preposição meth, que significa simplesmente com. Uma preposição tão pequena, tipo 3 ou 4 letras, mas que muda completamente a direção de uma religião. Se conectarmos isso ao quadro geral da antiguidade, a gente vai ver o tamanho do choque cultural. As divindades no mundo antigo eram invariavelmente caracterizadas pela distância, seja geográfica ou existencial. Os deuses ficavam lá no Olimpo, né? Exato. Habitavam topos de montanhas ou ficavam nos céus, intervindo no nosso mundo inferior aqui apenas de forma episódica. E geralmente era para benefício próprio ou por causa de ira. O nome Emanuel quebra esse paradigma ao meio. Totalmente. A promessa não é Deus olhando por nós ou Deus acima de nós. É Deus conosco. É uma presença horizontal e relacional. Ele se insere na realidade caótica e limitada da humanidade. Basicamente, ele desce para a trincheira com a gente. E o documento conecta isso de forma brilhante com o prólogo do Evangelho de João, não é? Aquela ideia do verbo que se fez carne. A intertextualidade que esse quando apresenta aí é muito rica. Lá em João capítulo 1, versículo 14, é dito que o verbo divino habitou entre os seres humanos. Mas o verbo grego usado ali é eskenosen. E a tradução literal dessa palavra não é apenas morar, significa estritamente armar uma tenda, ou tabernacular. Ah, é uma alusão direta e massiva àquele tabernáculo do Antigo Testamento, aquela mesma tenda construída por Moisés no deserto. Sim, exatamente a mesma ideia. E o tabernáculo nunca foi apenas uma barraca feita de madeira e peles de animais, sabe? Na história de Israel, era o epicentro da presença protetora de Deus. O ponto de encontro. Era o local onde a santidade extrema se encontrava com a humanidade sem destruir essa humanidade. E o documento mostra pra gente que essa ideia permeia toda a linha do tempo bíblica. Deus diz, eu estarei contigo para Moisés. Depois ele repete a mesma coisa para Josué. Vai avançando. O conceito começa no Antigo Testamento com uma tenda física, móvel, lá no meio de um acampamento no deserto. E de acordo com a teologia do Evangelho, atinge sua realização plena, lembra do plerô? Quando essa tenda se torna a própria carne e biologia do Emanuel. A presença que antes era temporária numa tenda se torna intrinsecamente unida à natureza humana. Sabe, quando a gente começa a conectar esses pontos, surge um padrão estrutural no livro de Mateus que é, nossa, de cair o queixo. É o que eu chamo de efeito bookend, sabe? Aqueles aparadores pesados que seguram os livros dos dois lados de uma prateleira. As molduras. Isso. O documento explora como Mateus é milimetricamente estruturado ao redor dessa ideia central. O capítulo 1 abre a cortina da história com a chegada do Emanuel, Deus conosco. Aí a gente lê toda a narrativa, todos os ensinamentos, a cruz, e chegamos no último capítulo, o 28. E o que tem lá? As últimas palavras de Jesus na montanha antes de partir são justamente: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É muito forte. A arquitetura inteira do livro serve apenas como uma moldura literária para provar a validade dessa presença contínua. É uma estrutura inclusiva primorosa. O início e o fim da narrativa apontam rigorosamente para a mesma realidade teológica inabalável. E o fato de Deus precisar entrar fisicamente no mundo, como você perguntou antes, resolve aquela sua provocação sobre ser um retrocesso. Porque exige contato. Na doutrina da salvação, que a gente chama de soteriologia, o resgate exige proximidade extrema. É a velha diferença entre um salva-vidas que fica confortavelmente sentado lá na cadeira de praia de longe, só gritando instruções com um megafone para alguém que está se afogando. Exato. Versus um salva-vidas que mergulha fisicamente no oceano, em fúria no meio do caos. A teologia por trás do Emanuel é que a divindade mergulhou na água, assumiu o risco da materialidade e da mortalidade para conseguir efetuar o resgate de dentro do próprio caos humano. É perfeito. A imersão na realidade física não é vista de jeito nenhum como uma limitação, mas sim como meio definitivo de redenção. Porém, a exegese do autor não encerra a história na ascensão de Jesus. Existe um dilema claro aí.
Qual? Se o Emanuel histórico e físico partiu da Terra, como fica a promessa final lá do capítulo 28 de estarei convosco todos os dias? É verdade. Então, o que tudo isso significa na era atual? Se a tal da tenda humana não está mais caminhando pelas estradas do Oriente Médio, como essa visão triunfanista sobre a presença de Deus se sustenta hoje? A análise do documento argumenta que a ascensão não cancelou o Emanuel. Na verdade, ela o expandiu. A promessa entrou na sua terceira fase evolutiva. A continuidade do Deus conosco, na era atual, acontece através do envio do Espírito Santo para habitar nos próprios cristãos. Nos crentes. Sim. Na ausência física do corpo de Jesus, o autor pontua que a igreja em si, e quando ele diz igreja não é o edifício de tijolos, mas o agrupamento de pessoas, torna-se a nova tenda viva. As implicações cristológicas disso são absurdas, de profundas. Mostra uma evolução incrível, né? Mostra uma soberania divina orquestrando a história com um propósito claro e, além disso, unifica o Antigo e o Novo Testamento numa narrativa coerente, onde a encarnação é o grande pivô de tudo. Mas isso levanta uma questão sociológica e estrutural enorme. Se nessa visão o tabernáculo de lona do deserto já era e o templo gigante de pedras lá em Jerusalém também ficou no passado, e agora a presença divina e o Espírito habitam internamente nas pessoas, cara, isso destrói a ideia centralizada de religião. Destrói mesmo. Acabou a necessidade de um código postal sagrado, sabe? O epicentro da presença deixa de ser um local fixo para onde os peregrinos precisam viajar e passa a ser uma realidade móvel, descentralizada e internalizada que está literalmente em qualquer lugar onde existam pessoas. É a democratização total da presença divina. Essa é a força motriz dessa teologia. A religião rompe os limites de geografia, de etnia e de infraestrutura de pedra. E isso levanta uma questão importante sobre a relevância prática desses estudos que a gente está vendo hoje. Com certeza. O documento argumenta que Emanuel não deve ser reduzido a um substantivo próprio de um bebê num presépio antigo de Natal, sabe? É uma confissão contínua sobre a realidade presente. O estudo cita a Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Uma linha reta. O Deus no deserto, o Jesus histórico e a experiência interna do Espírito são vistos como realidades perfeitamente alinhadas e ativas ao mesmo tempo. E é por isso que o autor destaca o trabalho incansável de traduções modernas, paráfrases e estudos linguísticos profundos. Para não perder isso. O objetivo de desvendar grego e hebraico hoje é garantir que essa realidade de proximidade não se perca num jargão religioso fossilizado. O objetivo é que ela continue armando sua tenda, digamos assim, na cultura contemporânea. É muito fascinante pensar que traduzir o texto de novo, tentar captar as menores nuances para as mentes modernas, é uma forma de garantir que a promessa continue viva e ativa. E amarrando tudo isso, é vital a gente conectar as engrenagens dessa exegese toda com a vida de quem está nos acompanhando agora. Sim, a aplicação disso tudo. Por que alguém deveria investir tempo dissecando prefixos de palavras gregas ou investigando tensões militares de reis lá do passado? A resposta que fica é que o conhecimento profundo das fontes mostra como a linguagem, na verdade, constrói mundos inteiros. Sem dúvida. Sem as ferramentas adequadas, a gente corre o risco de ler a história de forma plana e superficial, ignorando totalmente as revoluções de pensamento que estão ali, escondidas nas entrelinhas. Exatamente. Entender a etimologia de um verbo, no tempo aoristo, ou a transição literária supercomplexa de Alma para Partenos, nos revela que as bases da cultura ocidental foram moldadas por ideias muito precisas e intencionais. Acessar esse código-fonte tira a nossa leitura do piloto automático. Demonstra a narrativa brilhante de uma divindade que recusa a distância e escolhe mergulhar na realidade caótica da sua criação. E isso me leva a uma reflexão final, que o documento meio que nos força a confrontar, sabe? E qual seria? Nós vimos a evolução quase arquitetônica da presença de Deus aqui, começando com uma tenda de couro esticada na areia do deserto, aí evoluindo para a fragilidade de um ser humano respirando e comendo no primeiro século, e se transmutando numa habitação interna imaterial e móvel através do Espírito nas pessoas. Olhando para a trajetória contínua desse padrão,
surge a grande pergunta não respondida. Qual será a forma definitiva de Deus conosco no futuro absoluto? Será que esse conceito de habitação teológica já alcançou seu formato final? Ou será que ainda existe espaço para uma fusão entre o Criador e a humanidade, que as nossas mentes limitadas de hoje nem sequer conseguem começar a imaginar? Nossa, é um mistério ontológico que certamente desafia os limites da filosofia e, bom, garante que a exploração teológica está muito longe de terminar. Textos dessa magnitude sempre vão guardar camadas ainda não exploradas pelas gerações futuras. Sem dúvida nenhuma. E com essa baita provocação em mente, a gente encerra a nossa investigação de hoje. Fica o convite para quem nos acompanha, não se contentem com a interface simplificada que é entregue para a gente no dia a dia. Continuem cavando. Sim, continuem cavando em direção ao código-fonte da história, das línguas originais e da literatura. Façam perguntas difíceis e sempre busquem a engenharia oculta por trás das respostas prontas. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima imersão.